O presidente Alessandro Barcelos e o Departamento de Futebol Colorado acabaram por definir a sua última cartada dentro do mercado de transferências. Isso envolve contratações que chegam não só para compor o elenco, mas quem sabe um novo titular em uma posição do time do técnico Eduardo Cudê. Nesse vídeo, eu trago mais detalhes sobre qual é essa última cartada e quais os nomes que são monitorados, consultados e até negociam neste momento com o Internacional. A última cartada do presidente Alessandro Barcelos dentro do mercado de transferências, eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar justamente sobre esses últimos movimentos que serão feitos pelo Internacional depois de 5, quase 6 reforços anunciados nesta temporada de 2024. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai lá em KTO.com, você que está perdendo tempo, faz o teu registro de uma vez e usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e ganhar também essa free bet de 20%, sair dando uma brincada lá em KTO.com. Tem muitos jogos nessa quarta-feira, tem o Inter em campo contra o São Luís, eu tô apostando em empate ou vitória do Inter. Um time muito modificado pelo técnico Eduardo Cudê, reservas jogando, enfim, é início de temporada, rodagem de elenco, então eu vou apostar em empate ou vitória do Inter. Um desses dois resultados, eu ganho dinheiro lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Bora lá, rapaziada, falar sobre esses últimos movimentos que o Inter deve fazer no mercado de transferências. E aí vocês vão me perguntar, pô, Lucas, mas o mercado fecha só em março, no início de março. Ainda assim, o Internacional já trouxe um alto número de jogadores. O Internacional já anunciou pelo menos 5 reforços até o momento. Um goleiro, Ivan, que agora está no departamento médico, o zagueiro Robert Renan, o meia Johan e os atacantes Lucas Alário e Rafael Borré, esse quinto colombiano Rafael Borré, que ainda não sabe se chega agora ao Internacional ou só no meio da temporada. Porém, a direção ainda está vigilante no mercado, ainda está fazendo contatos e tentando contratações. O nome da vez é o do volante do Flamengo, Thiago Maia, de 26 anos, que o Inter fez uma oferta na casa de 4 milhões de euros nas últimas horas, aumentando o que já tinha oferecido para o rubro-negro carioca, que era 3 milhões de euros por 50% do passe do atleta. O Flamengo pediu mais, o Inter subiu essa oferta, então, na casa de 4 milhões de euros por 50% do Thiago Maia, que já foi liberado da pré-temporada do Flamengo em Manaus e nos Estados Unidos, está no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, e está aguardando os últimos detalhes para, quem sabe, ainda nessa semana chegar em Porto Alegre e ser anunciado como reforço do Internacional. Dito isso, rapaziada, o Inter não vai parar nesse sexto reforço, que a tendência e a expectativa de todos no departamento de futebol é de que seja o Thiago Maia. O Internacional ainda busca pelo menos 2 contratações, mas antes de falar sobre isso, é importante salientar que o Inter também observa e vê a possibilidade de oportunidades dentro do mercado de transferências. Por exemplo, não se descarta a contratação de um atacante de velocidade. E isso vem antes mesmo da proposta do Al Riyad, de Odair Helman, lá nos Emirados Árabes, pelo atacante do Inter, Pedro Henrique, proposta que foi recusada pelo Inter. O Inter sabe que existe a possibilidade do Pedro Henrique deixar o clube, mas ainda assim, o Inter vê como uma possibilidade se surgir um nome interessante, como foi o Fernando, que surgiu no Palmeiras, jogou no Shakhtar Donetsk, que está no Red Bull Salzburg da Áustria. O Inter fez uma oferta de empréstimo com opção de compra por esse atacante. O Inter sabe, aparecendo uma oportunidade como essa de mercado, interessante, enfim, o Inter pode tentar efetivar a negociação e ser um nome aí para agregar o elenco, ser uma ótima peça de reposição no banco de reservas, pelo menos. O Inter não descarta 2 posições que seriam oportunidades de mercado, mas não são vistas hoje como prioridade. Um goleiro, muito por conta da lesão do Ivan. O Rocher, como eu trouxe no vídeo de ontem à noite aqui no canal, eu recomendo que vocês assistam, é o último vídeo aqui do canal. O Inter tem chance sim de contratar um goleiro. Eu trouxe muitos detalhes sobre isso no último vídeo, recomendo que vocês assistam, tá certo? E claro, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque a gente já tá quase ali nos 46 mil inscritos, então é muito importante deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para dar essa força, tá certo? Bom,
eu falava sobre o goleiro e sobre o atacante de velocidade. São duas posições que o Inter vê como não são prioridades, mas se aparecer algo interessante e nas condições do clube não seja algo tão caro, porque não viria a nível de titularidade, o Inter vai tentar investir nessas duas posições. Repito, oportunidades de mercado têm que aparecer para o Inter, não são prioridades. Agora, o que é prioridade para o Internacional no mercado de transferências nesse momento, e é a última cartada do presidente Alessandro Barcelos e do departamento de futebol do Inter, são as posições de lateral esquerdo e zagueiro. Um jogador para cada função, pelo menos, são buscados pela direção. E pelo que eu vi, deve ficar em um jogador de fato para cada função. O Inter não deve trazer 2 laterais esquerdos ou mais 2 zagueiros. Até zagueiro o Inter trouxe o Robert Renan agora, não teria por que mais um zagueiro. Vamos lá. Em relação ao zagueiro, o Inter ainda não conseguiu assinar um pré-contrato com o Vitão. Então existe uma possibilidade da saída dele no meio do ano. Assim como do Robert Renan, por conta daquela cláusula contratual no empréstimo dele junto ao Zenit da Rússia, que tem os seus direitos econômicos e federativos, emprestou para o Inter, tem uma cláusula. Se receber uma proposta da Europa, se fala em Real Madrid, em outros clubes do futebol europeu, podendo o West Ham da Inglaterra, teria interesse nesse jogador, que se vier uma proposta que agrade o Zenit da Rússia e eles queiram vender, tem a cláusula de liberação imediata, ele vai e o Inter ganha uma taxa de vitrine, ganha uma grana em cima dessa negociação. Então, para se preparar para essa possibilidade, o Inter quer ter mais um zagueiro. E aí teria, nesse início de ano, Vitão, Robert Renan, esses dois pelo menos até o meio do ano, podem acabar terminando a temporada, enfim. Mercado, Igor Gomes e João Dalla Corte, jovem de 17 anos, de seleção brasileira de base, que subiu no ano passado. E aí teria mais um sexto nome, o Inter traria um nome que de fato, vamos lá, ou jogasse e fosse titular e desbancasse todos esses, ou pelo menos fosse um reserva à altura desses outros nomes. Eu já ouvi algumas possibilidades. O Léo Duarte, ex-Flamengo, o Felipe, ex-Corinthians, que está no Nottingham Forest, o André Ramalho, que está no PSV, foi um nome que surgiu na pauta do Inter, mas nada que tenha avançado até o momento. E a outra prioridade é a de lateral esquerdo, que o Inter se frustrou depois de ter se apalavrado com o Iago, que surgiu na base do Inter, está jogando no futebol alemão desde que o Inter vendeu ele em 2019, no Augsburg, estava apalavrado com o Inter, o Grupo City com o Bahia foi lá e fichou o Iago e ele vai para lá no meio do ano, já foi inclusive anunciado. E a outra tentativa foi o Eric, que também surgiu na base do Inter, mas está no Al Ain, 22 anos, é um dos principais jogadores da Liga dos Emirados Árabes e também do Al Ain, é tratado como ídolo por lá. Não vê essa possibilidade de negócio nem o Inter, nem o jogador e nem o Al Ain, apesar do Eric ter balançado com a oferta do Inter. Mas assim, são as duas posições que o Inter ainda procura nomes e tenta algumas contratações, e é a última cartada do presidente Barcelos. Um lateral esquerdo e um zagueiro para fechar o grupo para essa temporada 2024, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!